Olha, gente, o programa de hoje, ele vai falar sobre cidadania. É um assunto muito interessante. Nós vamos falar sobre a Rede Cidadã. A Rede Cidadã é uma entidade de assistência social voltada para os jovens. Talvez você já até tenha visto ou trabalhado com um jovem dessa turma, vestidos de azul claro e com muita vontade de aprender e de se superar. A rede reúne sociedades civil, órgãos públicos, empresas, organizações sociais, voluntários para trazer soluções em geração de trabalho e renda. E claro, não poderia faltar a educação como um dos seus suportes principais. São diversos projetos e iniciativas socioeducacionais que a Rede Cidadã oferece e que vai nos contar no programa de hoje a psicóloga Luísa Maximino. A Luísa, ela se aprofundou nas áreas de relações à psicologia social e trabalhou com pessoas em diversas situações de vulnerabilidade. Envolvida com movimentos sociais de transporte, cultura e moradia desde 2015. Trabalha na Rede Cidadã como analista de mobilização social, sendo responsável pela captação de usuários e promoção dos programas e projetos da rede e articulação com os seus parceiros. Muito boa tarde, Luísa. Que bom tê-la aqui ao meu lado no programa. Boa tarde novamente. Agradecer novamente pelo convite. Feliz de estar aqui, feliz de conversar um pouco sobre educação, empregabilidade e soluções criativas aí que a gente vem criando todo dia. Olha, você sabe que é um assunto muito interessante, porque a comunidade dos nossos ouvintes aqui estão sempre interessados em oportunidades, né? Então, o tema nosso aqui é de apresentar oportunidades. Então, nós vamos começar o programa e eu vou fazer uma pergunta aqui do professor Cláudio Magalhães. Ele quer saber o seguinte, quer que você fale um pouco da Rede Cidadã. O que você tem a nos contar? Bom, a rede, ela é uma ONG, né, que foi fundada em 2002 para, assim como você falou, buscar soluções em gerações de trabalho e renda. E a ideia da rede é exatamente isso que ela se propõe, assim, né, articular entre empresas, entre movimentos sociais, entre entidades educacionais, entidades socioassistenciais, entidades governamentais e usuários públicos, jovens, populações atrás de um emprego que não tem essa oportunidade geralmente. Assim. Então, desde 2002, a rede vem tendo vários projetos. O nosso carro-chefe é o programa de aprendizagem para jovens aprendizes, mas a gente tem alguns outros projetos com alguns outros públicos. Mas o nosso diferencial sempre foi, também de diversos jeitos, né? Foram as tecnologias sociais que foram se construindo, voltadas à educação socioemocional. Porque no começo, quando essa ponte começou a ser feita, né, entre jovens procurando oportunidades de emprego, de aprendizagem, e as empresas que poderiam se beneficiar, né, desses jovens, a gente foi percebendo que faltava alguma coisa nesse caminho, assim, né? Quando o jovem terminava a escola ou ainda estava estudando, para ele poder adentrar no ambiente de trabalho. Ele precisava de um profissionalismo ali, né? Uma profissionalização. E para além de uma profissionalização técnica nos diversos profissões, uma educação socioemocional mesmo. O que seria educação socioemocional? A educação socioemocional está muito baseada em identidade. O que é a sua identidade com você mesmo, com a empresa, a sua identidade frente ao mercado de trabalho, frente ao mundo, frente à sua família. Então, é ajudar o jovem a reconhecer as suas capacidades e como potencializar essas capacidades. Porque o que a gente fala muito, assim, né? O que a gente observa muito são jovens que são contratados por suas capacidades técnicas de emprego e não continuam nos empregos por causa de comportamento. Isso realmente não é culpa deles, assim, né? Isso é uma coisa que a gente não aprende na escola, como se portar no ambiente de trabalho e daí para além do ambiente de trabalho, para além do ambiente de trabalho também, assim, né? A gente tem uma educação cidadã no sentido de fazer o jovem se empoderar e ser parte da comunidade, ser parte do mundo, conseguir entender que ele tem esse poder de mudar o seu destino, de mudar o mundo à sua volta, de mudar a sociedade à sua volta.
Se eu entendi bem a sua explicação, o jovem sai da escola assim despreparado sobre um ponto de vista que está entre a educação e entre o ambiente profissional. Ele está ali no meio. Então, através da participação na Rede Cidadã, ele pode ali ter um profissionalismo, uma profissionalização, ele pode ter ali experiência e bagagem para o comportamento dentro das organizações, a parte prática do trabalho, e aí fazer um desenvolvimento psicossocial e um desenvolvimento profissional também. Isso seria mais ou menos nesse sentido? Exatamente. A gente trabalha alguns conceitos chaves, né, na formação socioemocional, que é a empatia, o conceito de diversidade, o conceito de inclusão, alguns conceitos da comunicação não violenta. Então, vai além de uma formação voltada para o mundo do trabalho, mas é uma formação voltada para a identidade do jovem mesmo. E, querendo ou não, ele acaba se favorecendo muito no mundo do trabalho, ao se entender como um profissional ativo, como um profissional potente. É mais assim no sentido de formação da constituição do sujeito, que exatamente fala, né? De formar a pessoa como um cidadão, como a formação do sujeito, né? Isso. Interessante. Agora, quais são assim os tipos de programas assim que a rede oferece e qual que é o público e para quem que ela oferece isso? Então, no momento, a gente implementou esse ano na rede a trilha de desenvolvimento para o usuário e para a família, que é uma trilha que tem essa formação socioemocional, tem uma formação voltada para o mundo do trabalho. Então, todos os programas passam de maneira indireta ou diretamente por essa trilha. Isso ainda não está acontecendo com todos os programas porque ela está sendo implementada agora, mas a ideia é que todos passem por essa trilha. Mas, para além dela, né, os nossos programas e projetos, o carro-chefe é o programa de aprendizagem, que é para jovens de 15 a 21 anos que estão estudando ainda no ensino médio ou já concluíram o ensino médio, e isso é por lei, né, que tem que ser jovens. Esse é um impedimento que a gente entra muitas vezes, de jovens que não estão estudando, que querem muito trabalhar, que querem ser jovens aprendizes, mas por lei, para ser jovem aprendiz, você precisa ter concluído ou estar estudando. Então a rede segue isso, e que moram nas regiões de Belo Horizonte, Ribeirão das Neves, Sabará, Santa Luzia e Vespasiano. O programa de aprendizagem, então, é para essas regiões, jovens de 15 a 21 anos que estão no ensino médio ou já completaram. Esse programa de aprendizagem, ele é composto por essas formações, a formação socioemocional e uma formação voltada para o mundo do trabalho, que é uma formação que a gente vai falar de cultura de aprendizagem, direito do trabalhador, educação financeira, profissões do futuro, práticas administrativas, CLT, tudo isso. E então o jovem tem essas duas formações e depois ele entra no nosso banco de talentos para ser chamado para entrevistas com nossas empresas parceiras. Olha, que bacana, Luísa. Tem muita positividade nisso. Eu vejo uma possibilidade da gente trabalhar com os jovens aí na formação desses profissionais. Eu acho interessantíssimo. Olha, eu tenho aqui uma coisa muito interessante, que é uma mensagem aqui, ó. Estou na assessoria do Conselho de Economia e estamos realizando um desafio para estudantes de nível médio. Será que vocês acolhem esse desafio? Certamente, né, Misael? O desafio Quero Ser Economista, uma atividade que trata a profissão de maneira interativa com os alunos e premiações. Olha que interessante. Legal, né? Demais. É interessante. Eu acho que seria muito importante a gente pensar na educação desse sentido, né? De interagir. A pessoa quer ter uma vocação e trabalhar nessa possibilidade, né? Tem como entrar aqui, Misael? Tem, não? Depois a gente entra no sistema, tá? Olha, muito interessante a gente parar para poder pensar nesse sentido. E vocês têm, assim, números legais para apresentar, tipo de quantos jovens hoje são beneficiados pela Rede Cidadã? Só voltando um pouquinho, eu falei do programa de aprendizagem, né? Mas depois a gente pode entrar mais nos outros projetos da rede, que a rede também... Mas sobre números, eu separei alguns números aqui de cabeça, não vou saber, né? Alguns números que são da Rede Cidadã total. Então eu esqueci de falar que hoje em dia a rede está em mais de 70 cidades, em Minas Gerais e no resto do Brasil. E eu tenho esses números que são de todas as 70 cidades juntas, né? Não é só do território de Belo Horizonte. Então a gente tem 39.279 jovens contratados pelas empresas, que já passaram pelo nosso programa e já foram contratados como jovens aprendizes.
A gente tem 685 instituições parceiras que fazem parceria com a gente e 3.588 empresas parceiras que oferecem essas vagas. Então, esses são só alguns dos números que tem todos lá no site da Rede Cidadã, se a galera quiser ver depois. E é dessas 70 cidades, né? Então, já está em vários lugares. Olha, 40 mil alunos... É muita coisa. É muita gente, é muita gente. Então, é um trabalho que deve ser muito explorado, né? A gente tem que pensar nesse sentido, que são os benefícios. Quantas famílias não estão sendo beneficiadas? Quantos profissionais estão entrando no mercado de trabalho com uma capacitação provida a partir da Rede Cidadã? É muito interessante isso, né? Agora vamos matar a curiosidade logo, né? A rapaziada quer saber como os jovens podem se aproveitar da Rede Cidadã. Como é que seria isso? Então, os jovens que querem participar do programa de aprendizagem, que é esse de jovens aprendizes, eles têm que se cadastrar no nosso mutirão de cadastro, porque primeiro a gente faz um mutirão de cadastro, coloca todo mundo no nosso sistema, e a partir desses dados do sistema a gente vai formar turmas. Vai chamando, né? Vai chamando conforme a gente tem essas aberturas de turma. E como é que faz para entrar nesse cadastro? Então, é presencial lá na Rede Cidadã. Qual que é o endereço? Na Avenida dos Andradas, número 302, segundo andar. Seria o próximo mutirão, ali perto da praça da rodoviária, praça da estação, né? Isso, na esquininha da praça da estação. Aí... Logo na frente do metrô. Sim. E o próximo mutirão de cadastro vai ser dia 9 de maio. Das 9 às 11 da manhã e das 2 às 4 da tarde. A gente vai divulgar direitinho no Instagram, no site, caso haja alguma mudança. Mas então o jovem tem que ir lá presencialmente, se cadastrar, e daí lá também ele pode tirar qualquer outra dúvida que ele tenha, assim. Tem que levar título de eleitor, RG, CPF e o endereço, né, que souber. E é isso. E tem que ser dessas cidades que eu falei, né, que são as cidades que a gente atende: Belo Horizonte, Neves, Sabará, Santa Luzia e Vespasiano. Muito bem. Então, o endereço é ali na Amazonas 302, Andradas 302, bem na praça da estação. Isso. Interessante. E esse processo, ele é demorado? Quer dizer, se eu fizer a inscrição agora em abril, eu consigo efetivar a minha participação ainda esse ano? Sim, ainda esse ano, com certeza. Porque a gente tem turmas do programa de aprendizagem, a gente abre turmas todo mês. E são turmas que têm mais ou menos 30, 40 jovens, assim. Então, claro que depende muito da demanda que a gente tem, né? E depende muito da capacidade dos nossos educadores, etc. Mas acredito que esse ano, com certeza. Interessante. Quer dizer, é um processo que quem já está aí, já pensando o que vai fazer, já está tendo uma oportunidade, né? Todas essas atividades, né, não dá para fazer sem ter como base a educação, né? Precisa de ter. E como é que a Rede Cidadã, ela vê a educação? Então, a rede vê a educação dessa maneira integrada, né? Nessa maneira realmente cidadã, que é uma maneira de não segmentar a educação em caixinhas, né? O que é a educação profissional, o que é a educação emocional, o que é... Mas sim integrar tudo isso, assim, né? E fazer uma educação que transforme o sujeito mesmo. O sujeito enquanto cidadão, enquanto agente na cidade. E isso anda muito junto com a empregabilidade, porque a gente também entende que essa é uma grande demanda dos jovens, né? No mundo só da educação, da escola, às vezes falta oportunidade, assim, para os jovens terem um ofício, inclusive poderem ter o seu dinheiro, né? E a gente entende que isso é uma demanda muito grande, especialmente com os jovens vulneráveis, que são a população que a gente atende, né? Então a gente vê a educação como esse motor transformador, assim, transformador da identidade. É muito bacana, muito importante, né? Quando você vê que uma criança, um jovem, sem ter como sair daquela bolha, né? E ele tem uma indicação de entrar numa instituição como a Rede Cidadã, a vida muda, a vida da família muda, os destinos são outros, né? Então é muito bacana a gente poder ter a oportunidade de conhecer e divulgar esse trabalho, né? Bom, a gente sabe que uma grande dificuldade é a transição da escola para o mundo do trabalho. Vocês têm um programa de socioaprendizagem dedicado exclusivamente para isso? Então, a gente tinha um programa que era
acho que chamava Start, é que agora ele tá parado, então, como eu entrei há pouco tempo... Tá stop agora. Stop. Que são jovens que já foram jovens aprendizes e que já terminaram o ensino médio, mas que não conseguiram entrar no mercado de trabalho ainda. Então, era voltado especificamente para esse público. E tinha um outro projeto que também me falta a memória, que eram jovens que não foram jovens aprendizes, mas que também tá parado. Que era exatamente para esse público, assim, que termina os 18 anos, tem 18 anos, forma no ensino médio e ainda não está fazendo uma faculdade, não conseguiu uma ainda não tem uma colocação no mercado de trabalho. Mas que eram programas que faziam essa mesma formação socioemocional, porque isso é uma coisa geral entre todos os usuários da rede. Ele não precisa de ficar nem, ele pode entrar e fazer parte disso, né? Exatamente. O aluno ele tem oportunidade, se ele buscar, e o caminho é buscar uma estrutura de apoio e suporte, e orientação principalmente, para ele traçar seus objetivos e seguir a sua profissão, né? Como você falou, que é uma coisa interessante, que é explorar as habilidades, as potencialidades dele, os talentos, né? Sim. Isso é muito bacana. E o programa de aprendizagem, ele também abrange esses jovens, né? Porque ele é até 21 anos, então a gente tem vários jovens que também formaram no ensino médio e que conseguem entrar no programa de aprendizagem como jovens aprendizes. E daí depois, quem sabe, serem efetivados nas suas funções. É um programa de capacitação profissional. Sim, né? sim. Como é que funciona isso na prática, assim? Então, o programa Jovem Aprendiz nas empresas é um programa de capacitação, né? É quando esses jovens vão entrar nas empresas, aprender na prática o que é o ambiente de trabalho. O que a gente faz é algo anterior, que é algumas formações gerais. Então, por exemplo, nesse capacitação do mundo do trabalho, a gente tem formações de funções administrativas, que é geralmente para onde nossos jovens aprendizes são locados. A gente tem uma formação de leis da CLT, de direitos, que são coisas que qualquer trabalhador deveria saber, né? Para além de saber um ofício, tem que saber sobre os seus direitos. Né? Qualquer cidadão. Então a gente tem essa formação anterior, assim. O básico para ele entrar e já ter uma noção, e pode ajudar ele também na questão da forma como a postura, sim. O chá, né? Que é o comportamento, habilidades e atitudes. Exatamente. Né? Então é interessante quando a gente pensa nessa possibilidade do aluno, do jovem, receber uma orientação profissional que está fazendo essa ponte que você disse, a ponte entre o ensino médio e a entrada do mercado. Sim. E é uma forma de dar um primeiro passo, né? Um degrau nessa escada gigantesca aí que ele tem pela vida para uma pessoa jovem, né? Sim. E é claro que nós não poderíamos deixar de falar aqui de um programa de inclusão. Como é que é essa parte inclusiva da Rede Cidadã? Então, há um tempo atrás, a rede tinha uma parte, né, que era a rede inclusiva, que era um setor específico que trabalhava com pessoas com deficiência, seja eles nos diversos programas que a gente tinha, nos diversos projetos que a gente tinha. Agora, as pessoas com deficiência passam pela trilha de desenvolvimento, fazem a formação socioemocional, fazem a formação do mundo do trabalho e entram como jovens aprendizes nas muitas vagas que a gente tem, porque a gente está ampliando o nosso trabalho com esse público agora. Então a gente está com muitas vagas para pessoas com deficiência, vagas de entrada imediata. Então muitas vezes a gente está tendo, que não é o ideal, mas está tendo que fazer o contrário. Primeiro a pessoa passa por um acolhimento inicial lá na rede para entender mesmo quais são as capacidades dela. Depois ela vai para o nosso banco de talentos, já entra numa vaga, faz a entrevista, né? E daí retroativamente ela faz a nossa formação socioemocional já dentro da vaga, porque são vagas de entrada imediata, assim. Existe uma demanda, depois que a legislação abriu uma quantidade de vagas destinadas a essa questão de pessoas com deficiência, as empresas não conseguem efetivamente cobrir essa quantidade, preencher essas vagas por falta de mão de obra qualificada. Então, nesse caso, a Rede Cidadã ela dá esse suporte para uma preparação prévia para esse futuro profissional estar preparado para entrar e ocupar essa vaga que já está te esperando lá, né? Sim, exatamente. E é importante frisar que é um programa que não tem limite de idade. Então, se você aí que está ouvindo é uma pessoa com deficiência, a fim de trabalhar, ou conhece alguém, né? São vagas, lembrando, são vagas de programa de aprendizagem, então o salário é menor, a quantidade de horas é menor, mas
ainda é um começo no mercado de trabalho e nada impede para a qualificação, e nada impede que haja, quem sabe, uma efetivação no futuro, né? Como já aconteceu com vários jovens que a gente acompanha. Essa é a ideia, né? Então, e esse esquema o esquema para pessoas com deficiência na rede é um pouco diferente, assim. Não vão no mutirão coletivo. Entra em contato com a gente, seja por telefone, né? Depois eu posso deixar meu telefone. Vamos aqui agora dar o telefone da Rede Cidadã para você que tem uma deficiência, para você que está pensando em ter uma formação, independente da idade. Não precisa ser jovem apenas, não. Pessoas de qualquer idade que querem ter uma formação, uma preparação para a entrada, preparação para preencher essas vagas de aprendizes dentro das organizações. Sim, a gente tem vagas para os setores de comércio e varejo, setor administrativo e setor de teleserviços. Eu vou passar o meu número, 319-8289-7763. Devagar e repita, por favor. 319-8289-7763. 89 7763. Muito bem. Então pode entrar em contato comigo. A gente diretamente agenda, com você, Luiz? Diretamente comigo. A gente agenda um acolhimento lá na rede, faz essa entrevista inicial e daí encaminha para as vagas das empresas parceiras. Então, se souber de alguém, de um tio, de um primo... não tem que fazer um curso lá na rede primeiro, para depois ir para a vaga? Então, não. Como são vagas de entrada imediata, as empresas estão com dificuldade de cumprir essas vagas, a gente está fazendo isso retroativamente. Primeiro entra na empresa, depois participa das formações lá na rede. Então não pode perder tempo, né? Não pode perder tempo. Maravilha. Isso é excelente notícia, né? Eu gosto quando a gente tem essa oportunidade de falar coisas boas aqui, né? Não é só reclamar e cair de pau em cima de coisas que estão acontecendo que a gente não gosta, né? Mas quando você tem uma luz dessa, né? Assim, para brilhar aí no caminho desses jovens, das pessoas com deficiência, para uma colocação no mercado, é muito bacana. A gente tem que estar sempre falando sobre isso, né? Ainda nesse tópico de programas de inclusão, um dos nossos carros-chefes que... talvez, obviamente, não entraria no inclusão, mas com certeza entra, né? Talvez a gente não pensaria que entrasse no inclusão, mas entra porque é um programa de ação afirmativa, é o Mais Empregabilidade, que é um programa de jovens de 15 a 17 anos, jovens pretos e pardos que moram em Belo Horizonte, que é um programa que também tem a formação socioemocional, também tem a formação voltada para o mundo do trabalho. Então, são 14 dias de formação com esse público específico e depois ele já entra na nossa central de talentos para serem encaminhados para as vagas. E é um programa que a gente tem muito carinho, assim, porque a gente sabe o quão mais difícil é para essa população, né? Para esses jovens negros, para esses jovens pretos, para esses jovens pardos, de acessar o mercado de trabalho e de serem reconhecidos como a potência que eles são, né? É interessante, né? Eles terem essa mesma... oportunidade, né? Então é muito legal essa parte que você acabou de dizer. Aqui a gente tem um carinho muito grande por um programa especial de vocês. O projeto de formação, segundo o professor Cláudio Magalhães, para jovens em cumprimento de medidas socioeducativas e em parceria com a Fundação Casa. Como é que funciona aí? Então, esse programa, que é o Jovens Profissionais para o Futuro, no momento ele está parado. A gente conseguiu formar muitas turmas, eu não tenho o número exato, mas no momento ele está parado por falta de financiamento, porque ele era um programa financiado. Mas a gente está doido para ele voltar, porque é um programa incrível, assim. Ele é voltado para jovens de 15 a 18 anos, em Belo Horizonte, nessas cidades que esse território de BH atende, em cumprimento de medida fechada. Socioeducativa no meio fechado ou no meio aberto. Sim. Então, os nossos educadores, no caso de cumprimentos de medidas em meio fechado, né, iam até o lugar, iam até o socioeducativo, davam aula lá dentro. No CIP, né? Davam aula lá dentro. Nas medidas em meio aberto, eu não sei exatamente em que local que era, mas o jovem tinha essa formação que eu falei, assim, que era formação socioemocional, formação voltada para o mundo do trabalho, para eles entenderem que quando eles terminarem essa medida... Eles têm essa capacidade, assim, né? Preparados para o Eles estarão preparados. Porque esses jovens, eles são triplamente, quadruplamente esquecidos, né? Eles são esquecidos pela sociedade, eles são vítimas de um punitivismo que engessa o resto da vida toda deles, assim, porque, enfim, eu trabalhei com
medida cautelar um tempo, assim. E o que eu mais vi eram jovens de 18 anos que já tinham passado pelo socioeducativo, pelas medidas, né? Então, por medidas socioeducativas, né? pelas medidas socioeducativas. Os jovens em conflito com a lei, né? Porque esse conflito com a lei, ele acaba virando uma mancha na vida desse jovem que faz com que obrigue ele a repetir esse caminho, assim, né? Mas no caso, Luísa, por exemplo, como essas medidas que ele cumpriu, elas não vão ficar atreladas à ficha pré-cadastral dele em lugar não ficam. O aspecto mais valorado nesse sentido é o aspecto psicológico, né? Sim. Não o aspecto porque você teve uma passagem no socioeducativo, agora você está fadado a um desmerecimento dali para frente. Não é isso. Nós não estamos falando que isso não vai acontecer, né? Mas é a questão do fator psicológico, né? Exatamente. O jovem já teve a medida socioeducativa de internação, né? E que é muito pesado isso. A medida, ela realmente pesa, né? E acaba que aquilo fica manchado, né? Então, uma forma que você está dizendo é uma forma de trabalhar o psicossocial nesse sentido. Exatamente. Né? E trabalhar aquilo que eu já tinha comentado antes, que é a identidade. Porque fica manchado em termos de identidade, da forma com que o jovem se olha, da forma com que o jovem se entende para se colocar no mundo, assim. E essa formação que a gente teve, né, esse projeto que a gente teve, era para alterar um pouco disso também, para tentar mostrar para esses jovens que eles são mais coisas, eles são mais potentes, eles são mais capazes do que o lugar onde a sociedade colocou eles. Assim. Aumentar a autoestima, né? Sim, com certeza. Mostrar a capacidade que eles têm, né? Mas a Rede Cidadã, como dizia o professor Cláudio Magalhães, não é só para os jovens, não. É para os velhinhos também. Como é que é o projeto Sênior? A Rede Sênior é um projeto muito legal. É o projeto da Cristiane, né? Da Cristiane Sadermayer. Eu já não sei. Eu sou nova na rede, tá, gente? Caso alguém não saiba. Então vocês têm que me dar uma colher de chá aí. Mas é um projeto incrível. É um projeto para sêniors, né? De 60 anos ou mais. E o que a gente foi entendendo é que, na maioria do público, dos usuários que a gente atende, a demanda de empregabilidade não é alta. Alguns, sim, querem voltar para o mercado de trabalho, entrar no mercado de trabalho, mas muito poucos. A maioria quer outras coisas, assim, quer se movimentar de algum jeito. Então, a gente tem uma oficina de inclusão digital e autoconhecimento. Letramento digital, assim, né? Exatamente. Aprender a mexer no WhatsApp, aprender a fazer chamada de vídeo, aprender a entrar no YouTube. E a gente tem depoimentos maravilhosos, assim. Tem uma senhora, por exemplo, que chegou na oficina, acho que são 2 semanas de oficina, e falou assim: meu filho mora em Portugal há 6 meses e eu não consegui falar com ele. Eu falo por ligação, mas eu queria ver ele, eu não sei. E daí a gente ensinou ela a fazer chamada de vídeo e ela saiu pelo corredor da Rede Cidadã filmando tudo. Numa chamada de vídeo com ele, filmando os professores. E assim, é uma coisa muito linda, né? É verdade. Você falou aqui sobre a inclusão social assistiva, né? Inclusiva. Falou que dos velhinhos, falou dos acautelados em medida socioeducativa e falou dos jovens empreendedores para entrar no mercado de trabalho. O que mais está faltando? Dos pretos, dos pardos, né? Como... Quer dizer, tem projeto para tudo que você quiser ali, né? Tem muito projeto. E no segundo semestre, a gente vai ter ainda mais projetos, assim. Por exemplo, a gente tem um projeto que já está certo, que é o 50+, que é ampliar esse público dos 60+, para diminuir um pouco a faixa etária, né? A gente, em São Paulo, a rede fez um projeto muito legal com pessoas em situação de rua, que a gente está se esforçando muito para que a rede repita aqui, em Belo Horizonte. Então, enfim, fiquem ligados aí que para o segundo semestre tem muita novidade. Interessante você pensar também, porque essa população em situação de rua precisam do suporte, do apoio, né? Muitos deles estão ali por uma questão mais psicológica do que realmente não ter um lugar de morar. Prefere ir para a rua do que ficar em casa, porque às vezes não são bem acolhidos na família por alguma coisa. Esse trabalho social é importante de resgatar a dignidade da pessoa. Sim. Né? Não é digno uma pessoa viver em condições precárias tão quanto a gente vê aí os moradores de situação de rua, né? Sim, e assim como todos os públicos, né, tem que ser um trabalho em rede, como a gente sempre fala. Então, acho que um carro forte da rede, assim, é a sua conexão, a sua parceria com a rede socioassistencial,
A gente tem a certificação do Conselho de Assistência Social, como uma entidade que participa dessa rede, né? Dessas entidades. A gente tem uma parceria muito legal com os CRAS, a gente tem uma parceria muito legal com o Centro de Saúde, que encaminham jovens pra gente. A gente está começando agora uma parceria com as unidades de prevenção à criminalidade, que são responsáveis pelo programa Ficar Vivo, pelos programas de mediação de conflitos. Então a gente está sempre querendo ampliar essas parcerias, assim, pra gente poder não só receber indicação desses usuários, mas sim também fazer uma parceria de mão dupla, assim, né? Poder acessar essa rede quando a gente precisa, no acompanhamento de algum usuário. Porque quando ele entra na rede, ele é muito acompanhado, assim, né? A gente tem um programa de escuta psicológica pros usuários, pros jovens que participam dos nossos programas. A gente tem um setor da rede que é a mentoria, que acompanha eles, acompanha o resultado deles, acompanha o resultado deles dentro das empresas. Se tiver algum conflito, tenta entender o que aconteceu, o que esse jovem está passando. Então, acho que esse é um grande diferencial, né? A gente não é uma agência de empregos que fica encaminhando vaga, encaminhando jovens. A gente é uma unidade socioassistencial mesmo. Você falou um conjunto de soluções, né? Sim. Interdisciplinar, né? Porque tem ali uma multidisciplinaridade, com você é psicólogo, tem assistente social, sim, professores de português, professores de tecnologia, de informática, né? Tem um corpo de professores, um corpo docente multidisciplinar também, né? Então, quer dizer, é uma união de forças, né? Que é capaz de mover muitas pessoas, né? De trabalhar com essas pessoas e ter um resultado que você falou, 40 mil jovens. É muita gente. É muita gente, né? Então a gente tem que pensar que existe uma forma da pessoa entrar nessa e assim conseguir obter um êxito profissional, né? Uma porta de entrada para o mercado de trabalho. Então eu gostaria que você repetisse aí o contato para a gente poder conhecer a Rede Cidadã. É Rede Cidada, né? redecidada.com.br .org.br. Isso. E mais o telefone. O telefone, eu posso falar meu e-mail primeiro? Enquanto Pode falar aqui? o e-mail. Meu e-mail é Luísa, com Z, ponto Maximino, MAXIMINO, @redecidada.org.br. E o meu telefone é 319-8289-7763. Interessante quando a gente pensa sobre a Rede Cidadã, da multifaceta que ela tem de promover essa. Deixa eu achar esse trem aqui direito aqui. Essa possibilidade de arranjar tanta solução aí para todas as camadas que mais precisam, né? Interessante. Vamos ver se a gente consegue aqui. Ó, eu entrei aqui no site da Rede Cidadã. Interessante, tem muita coisa. Você pode entrar no site da rede e obter mais informações. Sim. Poder dar ali a sua participação como inscrição também pode ser feita por lá também? Então, o link para se inscrever é aberto no site, mas a gente percebeu que isso causa muitos erros, assim, de cadastro mesmo, erros de sistema mesmo. Então a gente prefere fazer esse mais no pessoal, isso. né? Mais à vontade. Exatamente. Porque a pessoa, para gerar o cadastro, também realmente, às vezes, tem alguma dificuldade. Sim, as informações, não sabe. E eu acho importante falar também para as entidades que trabalham com esse público que eu falei, se tem interesse em formar uma turma aí, formar uma turma de rede sênior, de inclusão digital na sua associação de bairro, ou formar uma turma de formação socioemocional para os jovens desse perfil que eu falei, a gente tem essa possibilidade também, assim. A gente tem algumas parcerias que formam as turmas pra gente, assim, né? No modo de falar. Porque tem essa demanda, percebem que tem essa demanda e chegam pra gente pra fazer essas parcerias. Então a gente tem também essa possibilidade. As parcerias são múltiplas, né? É só conversar que a gente vai criando. Fazemos qualquer negócio. Olha, eu acho muito bacana, muito importante esse papel da Rede Cidadã. Mando aqui meu abraço para Vera Inês Magalhães e Vera Inês Rodrigues, né? Que a Vera está sempre participando aqui com a gente, enfim. A Rede Cidadã exerce um papel que a gente realmente se orgulha muito de ter uma parceria com ela. Ô, Luísa, muito obrigado pela sua participação, foi muito bom, muito importante as informações que você prestou aqui para a comunidade, para as pessoas que precisam desse impulso, né? Os jovens, vamos lá, são os jovens de 15 a 17 anos. Pretos e pardos, de 15 a 21. Pretos, pardos, de 15 a 21. Quem mais? Não, de 15 a 17, que moram em Belo Horizonte. Pretos e pardos é um programa, mais empregabilidade.
de 15 a 21, morando em Belo Horizonte, Neves, Sabará, Santa Luzia, Vespasiano. Outro programa de aprendizagem. Tem a Rede Sênior, que é de 60 ou mais. E por enquanto são esses programas que estão em aberto. E tem o dos deficientes também. Pessoas com deficiência, bem lembrado, sem qualquer restrição de idade. Com a possibilidade de vaga imediata. Vaga imediata. Gente, foi muito bom ter a Heloísa aqui nos ensinando bastante coisa. Eu acho que a gente tem que estar sempre atento a essas possibilidades, né, Heloísa? Muito bom. Eu fico muito orgulhoso de ter você aqui e a Rede Cidadã no programa Educação para Todos. Com os trabalhos técnicos de Rony de Souza, produção de Cláudio Magalhães e coordenação de Deisiane Avelino, com apoio cultural da Faculdade Multivix EAD Polo Santo Antônio, fica por aqui hoje o programa Educação para Todos, que acontece todas as quintas-feiras às 4h, aqui na 106,7 Autêntica Favela FM. Um forte abraço e até a próxima quinta, gente. Autêntica FM. Sempre ao seu lado. Autêntica FM.